Diferente do que muita gente pensa, a Bíblia não é somente um livro para ser usado como devocional nos cultos. Ela é também um excelente livro para ser usado como manual nos negócios. Então vamos ver como isso funciona lá no livro de Provérbios com a história da mulher virtuosa? Vamos lá? Bora pro vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar no mundo do empreendedorismo, mas olha, por um ângulo que eu particularmente acho fascinante. Olá, pessoal! E que ângulo, hein, Ana? Que tal a gente buscar inspiração num plano de negócios de mais de 3.000 anos? Pode até parecer meio louco, mas prometemos que vai fazer muito sentido. Para a gente começar, Léo, lanço uma pergunta para quem está nos acompanhando. Quando o assunto é inspiração para negócios, o que geralmente vem à cabeça? Eu imagino que a resposta seja quase sempre a mesma, né, Léo? Ah, com certeza. A gente já sabe essa lista de core salteado. Exatamente. A gente pensa logo nos CEOs do Vale do Silício, naqueles podcasts de marketing que estão em alta, nos gurus de produtividade. É o de sempre. Pois é, mas e se eu dissesse que um dos melhores estudos de casa para a empreendedora digital de hoje está, na verdade, escondido lá no livro de Provérbios? É isso mesmo, a gente vai analisar um texto bíblico como se fosse um verdadeiro mapa para o sucesso nos negócios. Perfeito, e isso nos leva direto para a nossa primeira parte. Então se preparem, porque a gente vai conhecer a grande CEO de Provérbios 31. Ana é uma figura que muita gente já ouviu falar, mas que poucos, eu diria, enxergam por essa lente de negócios. Muitos leem essa passagem e logo imaginam um cenário doméstico, espiritual, o que é uma visão super válida, claro, mas talvez um pouco incompleta. E é aqui que está o pulo do gato. A palavra hebraica original para virtuosa, que é shail, também quer dizer força, competência, eficiência e até riqueza. Sabe, não é sobre ser uma figura passiva, é sobre ser uma força da natureza, a base de um verdadeiro império. Exatamente, porque quando a gente olha de perto as atividades dela, o que a gente vê? Uma gestora de projetos, uma investidora imobiliária. E tem mais, ela é uma produtora que controla toda a cadeia de suprimentos, uma comerciante com visão de importação, uma líder que gerencia uma equipe e, acima de tudo, uma baita estrategista de longo prazo. É o pacote completo de liderança. E essa visão estratégica é justamente o nosso segundo ponto. Vamos dar uma olhada em como ela investia em ativos e como a mentalidade de negócios dela já era, assim, surpreendentemente global para a época. E essa parte é sensacional. Mostra que os fundamentos de um bom investimento, no fim das contas, não mudaram tanto assim. Olha só que poder isso! Ela não age por impulso. O texto diz que ela examina o campo. Isso, gente, é uma análise de viabilidade. Ela estava avaliando o solo, a localização, o potencial de retorno. E só depois ela investia. A vinha não era só uma plantinha, era um ativo que gerava renda passiva ano após ano. Pura visão de futuro. Tá, e como é que a gente traz isso para hoje, Ana? O campo dela é o que a gente chama de imóvel digital. Aquela análise cuidadosa que ela fazia é a nossa pesquisa de nicho, a compra de um bom domínio na internet. E a vinha que ela plantava? Hoje são os nossos ativos digitais que geram receita contínua. Um conteúdo de valor, uma comunidade engajada, uma lista de e-mails bem nutrida. A lógica de investir onde existe potencial de crescimento é exatamente a mesma. E a visão dela não ficava limitada ali na fronteira da cidade. O texto a compara ao navio mercante, que traz o seu sustento de longe. Ou seja, mentalidade de importação na veia. Ela já sacava de globalização, buscando recursos e produtos fora do mercado local para agregar valor e, claro, ter um diferencial competitivo. E o mais legal é que hoje o nosso oceano é a internet. O navio mercante é o e-commerce global, é o dropshipping. Exatamente! Hoje em dia dá para encontrar fornecedores lá na Ásia, vender para clientes na Europa e construir uma marca internacional, tudo isso do sofá de casa. A visão global dela é a base do negócio digital moderno. E essa mentalidade toda nos leva naturalmente para a próxima etapa, a execução. Como é que se transforma uma habilidade num produto que dá lucro? Eu adorei o título que a gente deu, Jornada do Fuso ao Teclado. Ficou bom, né? Aqui está o coração da operação dela. Ela pegava matéria-prima tipo lã e linho e com a habilidade dela transformava em produtos premium, de alto valor, o tal linho fino. Mas o genial é que ela não parava por aí. Ela já tinha os canais de distribuição, vendendo direto para os mercadores, ou seja, ela dominava a cadeia de valor inteira, da produção até a venda no atacado, o famoso B2B. E essa é exatamente a jornada da empreendedora digital. As mãos no fuso de antigamente, hoje são as mãos no teclado. A habilidade, seja em design, finanças ou culinária, é a matéria-prima. E essa matéria-prima é empacotada em produtos digitais, cursos, e-books, templates. E os mercadores de antes?
Hoje são os nossos funis de venda, nosso marketing de conteúdo, a nossa comunidade. A lógica de monetizar um talento é simplesmente atemporal. Claro, e nada disso funciona sem uma gestão impecável, né? O texto deixa bem claro que essa era uma das maiores forças dela. E isso nos leva ao nosso quarto ponto, que é absolutamente crucial para qualquer pessoa que empreende hoje: o gerenciamento das duas casas. É muito importante entender que a casa dela era, na prática, uma empresa bem complexa, com funcionários, produção, finanças. Exato. Estar atenta ao andamento da casa não é sobre varrer o chão. É sobre gestão de operações, otimização de processos, liderança de equipe. É o trabalho de uma CEO, uma diretora de operações, garantindo que a empresa toda funcione como um reloginho. E hoje, a empreendedora moderna gerencia essas duas casas ao mesmo tempo. A casa física, que a gente otimiza com tecnologia, automação, serviços de entrega. E a casa digital, que é construída e mantida com ferramentas como Trello, Notion e com equipes remotas, como assistentes virtuais e freelancers do mundo todo. A habilidade de gerenciar múltiplos projetos é a mesma, só as ferramentas é que evoluíram. E tudo isso nos traz a nossa última e talvez mais importante sessão. Como é que esse legado de força e de sabedoria se aplica aos desafios que são únicos do século XXI? Porque não adianta nada ter a estratégia certa se a mentalidade não aguenta a pressão do mundo de hoje. Exatamente. Ser uma empreendedora virtuosa hoje significa enfrentar um campo de batalha completamente diferente daquela época. A sabedoria dos princípios é a mesma, mas os desafios do dia a dia são totalmente novos e, muitas vezes, bem mais silenciosos. Pensa bem. Hoje a gente luta contra o excesso de informação que chega a paralisar, a comparação constante e super injusta nas redes sociais. Sem falar no risco de burnout pela pressão de estar sempre online. A tal da síndrome do impostor que nos sabota por dentro. A força e a resiliência descritas lá em Provérbios não são só para construir um negócio, mas para sobreviver a ele de uma forma saudável. E aqui, para mim, está a grande síntese de tudo. A base fundamental dela era a fé, o temor ao Senhor, que guiava a ética, as decisões, a força interior dela. E o ponto-chave é que essa base de valores não compete com a necessidade de dominar as ferramentas modernas. Muito pelo contrário, dá para ter princípios atemporais e ao mesmo tempo entender o algoritmo. Uma coisa fortalece e dá propósito para a outra. No final das contas, a história dela não é um padrão inalcançável para a gente copiar, mas sim um mapa para inspirar. A pergunta que fica é: como cada pessoa que nos ouve está tecendo a própria força e sabedoria nos desafios tão únicos do século XXI? É uma bela reflexão para a gente fechar, hein? E se essa nossa conversa trouxe uma nova perspectiva, uma luz diferente, que tal compartilhá-la? Manda lá no WhatsApp ou no Face para aquela pessoa que também está construindo algo incrível. Boas ideias precisam circular e inspirar mais gente. E claro, para não perder as nossas próximas análises, se inscreva aqui no canal. Foi um prazer enorme estar com vocês. Até a próxima!